escolheram um homem perfeito para os propósitos deles. Não havia ninguém mais bonito ou mais alto em toda a terra. Assim, o moreno, alto, inteligente e bonito foi ungido como rei em Israel. Que desastre! Veja quais são os padrões que a igreja contemporânea usa para escolher os seus líderes. Simpatia, inteligência, posição social, uma certa habilidade de falar, posses, formação escolar, alguns bons padrões morais, etc., etc. Os padrões são os mesmos do mundo. Qualquer organização faria os mesmos tipos de exigências. Nada mais. É triste dizer que a igreja anda por esses padrões ao escolher seus líderes. Já tratamos dos padrões morais num outro estudo. Agora vamos tratar da dotação divina para os líderes do povo de Deus. No seu discurso de despedida, Paulo chamou a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros. E o texto fala que ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os únicos oficiais ordenados na igreja cristã para exercer um ofício. Atos 20, 28 fala, atendei por vós, eu já repeti esse texto várias vezes, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Após a preocupação com o padrão moral e com o cuidado espiritual, deve vir a preocupação com o rebanho. Há alguns líderes que se preocupam muito com a igreja, mas se esquecem da própria situação moral e espiritual deles. Eles gastam tanto tempo com o povo de Deus, mas se esquecem de cuidar de si mesmos. Já tratei disso em outra palestra. Por isso, muitos ministros da palavra têm sido um motivo de zombaria e de escândalo. Eles não cuidam da sua relação com Deus primeiro. 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Minha grande e primeira obrigação para com Deus é cuidar de mim mesmo, zelar pelo meu próprio relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, e não menos importante, eu tenho responsabilidade para com vocês, os presbíteros para com o seu povo e todos os que ministram no corpo de Cristo. Temos que viver corretamente diante de Deus e então dirigir-nos aos irmãos como ministros deles fielmente. E se eu não ando em retidão, eu não posso exigir que os irmãos andem em retidão e nem posso ministrar diretamente a eles. Se os ministros de Deus não andam retamente, os que os ouvem não vão entender o que os presbíteros querem deles. Liderar o povo de Deus e andar na frente a fim de que os outros nos sigam. Ministros de Deus, cuidem do seu relacionamento com Deus e, de modo importante e secundário, cuidem do povo que Deus colocou nas mãos de vocês. Depois, então, de cuidar de si mesmos, os ministros da palavra têm de cuidar do rebanho de Deus. Aquele que tem em alta conta o dom de exortação pode ser chamado de pastor. Deixa-me explicar uma porção de coisas. Primeira, eu já mencionei e vou repetir que isso é muito importante. Em Romanos, Paulo fala dos dons espirituais e um deles é o da exortação. Exortar significa consolar, soerguer, reanimar, fortificar. E aquele que tem esse dom em alta medida pode e deve ser chamado de pastor. Há muitas pessoas na igreja que nunca foram chamadas de pastor, mas que exercem dons pastorais. Há pessoas na igreja que têm a capacidade de atrair pessoas para si, para que estas se abram, derramem o seu coração. E elas têm uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo. Há várias mulheres, moças, moços e homens que têm o dom da exortação. E essas pessoas deveriam ser usadas na igreja para confortar a igreja, para consolar a igreja. Presbíteros devem ter o dom da exortação. Nem todos têm esse dom em alta medida. Mas todos, para exercerem o presbiterato, têm de ter algum tipo de dom de consolação, de exortação, de fortalecimento. A igreja cristã está desesperada, carecendo desesperadamente de pessoas que cuidem delas, que pastoreiem a elas.
Portanto, eu não falo somente aos presbíteros nesse instante, mas eu falo àqueles que têm dons pastorais. Usem os dons pastorais de consolação, de fortalecimento, de encorajamento para o bem da igreja. Agora, presbíteros não podem almejar o presbiterato aqueles que não têm o dom da exortação. E aqueles que o têm em alta medida podem, de fato, ser chamados pastores do rebanho de Deus. Há pastores que nunca serão ordenados, mas têm o dom de exortação. Nunca serão ordenados por quê? Porque eles não têm todas as qualidades. Não têm dom de ensino, às vezes não têm dom de presidência, não têm o dom de governo, não têm o dom de... mas têm o dom de consolar. Nunca serão oficiais, mas serão pastores da igreja. Eu quero que a igreja entenda isto. Que a igreja precisa desesperadamente de pastores. Mas os presbíteros, o corpo presbiteral, tem que exercer essa função como bispos do rebanho de Deus, de pastorear o rebanho de Deus. Nós precisamos desesperadamente de homens que exerçam essa função no oficialato, no presbiterato. A igreja é muito carente de carinho, de atenção, de força, de soerguimento. E os presbíteros é que têm essa tarefa de exercer o pastorado da igreja. O chamado pastor é tão presbítero como os outros presbíteros. Eles também têm de ter o dom pastoral. Há uma porção deles que não tem, não. Mas todos que vão exercer o oficialato. E os pastores são oficiais da igreja. São presbíteros, porque no nosso sistema há paridade. Pastores e chamados presbíteros. Os docentes e os regentes têm que ser pares. Eles têm que ter as mesmas funções. É verdade que há alguns que se afadigam na pregação, na palavra, e outros se afadigam no ensino. Mas todos presidem. Todos têm de ter dons pastorais. Mas há aqueles que são pastores que se afadigam no pastoreio. E pastorear demanda tempo, demanda energia. Esses também podem e devem ser considerados merecedores de honra dobrada. A questão é o afadigamento no dom, no exercício do dom. Nós vimos que para que alguém aspire episcopado, não somente não somente as qualidades morais ele necessita, mas ele precisa de qualidades que eu chamo de dotacionais, ou seja, dons espirituais. Vimos primeiro o dom de governo. Em segundo, vimos o dom de ensino. Em terceiro, vimos o dom de pastoreio. É necessário que ele tenha essas coisas em algum grau. Mas é necessário também que o presbítero tenha o dom da pregação. Onde é que eu arranjei isto? Veja o que Timóteo diz em capítulo 5, verso 17. Sejam considerados merecedores e dobrados honorários, ou honra, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, 2 tipos. Os que se afadigam na palavra e no ensino. O termo palavra aí, que é logos, pode ser equivalente à pregação, que é o exercício do dom profético, que é diferente do dom de ensino. Geralmente, quando os escritores bíblicos falam da palavra, ou de palavra, eles estão falando da pregação da Escritura. O grande pregador inglês Martin Lloyd-Jones disse: para mim, a obra da pregação é a mais elevada e a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Fecha aspas. Nem todo presbítero tem esse dom como o mais elevado na igreja. Mas qualquer que seja o seu papel maior, ele não pode deixar de ser um pregador da palavra. É condição sine qua non para o exercício do presbiterato. Os apóstolos que possuíam todas as funções antes da organização formal da igreja, acabaram escolhendo 7 homens que deveriam exercer funções diaconais. Está lá em Atos 6.
essas funções tomavam muito